Irmãos e amigos, nós estamos iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Examinando Profecias, e hoje eu quero falar aqui um pouco sobre a palavra apostasia. Apostasia nos dias atuais. Há poucos dias eu estava pesquisando sobre a palavra apostasia e eu descobri que apostasia no grego ela tem vários sentidos. Sempre quando a gente ouve falar de apostasia, a primeira coisa que nós pensamos é naquela pessoa que se afasta da igreja, né? Um esfriamento espiritual, a pessoa que se apostata da fé, a pessoa que se afasta de Deus. Essa é a primeira ideia que vem, talvez a única ideia que vem à nossa mente é essa, porque nós aprendemos assim. Mas a palavra apostasia no grego, ela é usada, ela tem pelo menos 4 sentidos diferentes. E eu quero falar aqui de pelo menos 2 sentidos, né? 2 situações em que a palavra apostasia ela se aplica. A palavra apostasia ela se aplica a esta situação que eu acabei de mencionar, né, ao afastamento da igreja, ao afastamento de Deus, né, quando a pessoa se afasta de Deus. E também a palavra apostasia ela é usada, ela se aplica também ao afastamento físico, quando uma pessoa se afasta, se separa fisicamente da outra, né? Um afastamento físico. Também no grego se chama apostasia. E eu quero ler aqui alguns versículos, né, para que você possa entender bem aquilo que eu estou dizendo. Eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus, né, que trata aqui de apostasia no sentido espiritual, no sentido de afastamento de Deus e no sentido físico. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então aqui nesse versículo, neste texto, a palavra de Deus está falando sobre apostasia no sentido espiritual. Quando a pessoa se apostata da fé, o próprio texto aqui, ele já explica, né? Ele já deixa claro, apostatarão alguns da fé. Isso aqui está falando daquela pessoa que se afasta de Deus, aquela pessoa que abandona a igreja, aquela pessoa que não quer saber mais de seguir a igreja, né? Que se desvia. Então, essa pessoa está se apostatando da fé, né? Mas a palavra de Deus também, ela fala, tem alguns textos na Bíblia que se refere ao afastamento físico. Lucas capítulo 4, por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 13, diz assim: acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Nesse texto aqui, né, está falando sobre a tentação de Jesus, quando Jesus estava lá no deserto, né, ali o diabo tentando fazer com que ele viesse a pecar, né? E aqui no texto diz que o diabo ausentou-se dele por alguns instantes. Lá no original, no grego, essa palavra ausentou-se é apostatou-se, né? O diabo apostatou-se de Jesus por algum tempo, né? Então ele se afastou fisicamente de Jesus por algum tempo. Então a apostasia aqui ela traz um sentido físico, né? É o afastamento físico. Também em Lucas, no capítulo 2, no versículo 37, diz assim: e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite
e de dia. Aqui está falando daquela viúva, né, que estava diariamente ali no templo, né, orando a Deus e jejuando. E aqui a palavra afastava e não se afastava, né? Lá no grego a palavra apostatava, ela não se apostatava do templo, né? Então aqui está falando no sentido físico, ela não deixava o templo no sentido físico, né? E agora uma coisa muito interessante, né, que eu pesquisando aqui, eu vim a descobrir, né, digamos assim, uma coisa interessante. E segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala aqui da apostasia dos últimos dias, né? Aquela apostasia que antecede o aparecimento do anticristo. Segundo a Tessalonicenses 2, versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Lá no original, no grego, essa palavra apostasia aqui, ela se refere ao sentido físico, apostasia no sentido físico, né? E o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil e no mundo? É exatamente isso que está acontecendo, um afastamento físico, né? Hoje, 22 de abril de 2020, né, nós estamos gravando esse vídeo, e hoje nós estamos aí diante dessa crise, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Hoje as pessoas se afastaram fisicamente umas das outras, as pessoas estão presas dentro de casa, né? Não há mais aglomeração de pessoas, né? As igrejas estão de portas fechadas, né? Não existe mais ajuntamento, né? Não existe mais comunhão no sentido físico, né? Então é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, essa apostasia que a Bíblia está dizendo, a apostasia no sentido físico, no sentido de afastamento físico, né? E olha que interessante, aqui diz que o anticristo não será revelado antes que venha a apostasia. É essa apostasia que está acontecendo nos nossos dias, nos dias de hoje, né? Apostasia no sentido físico. E nós vemos pela palavra de Deus, meu querido ouvinte, que nós estamos vivendo nos últimos anos aqui na Terra. Nós estamos vivendo nos últimos anos desta era. E eu creio que brevemente o anticristo vai ser revelado. Eu creio que nós estamos vivendo aí na última geração. Há poucos dias eu fiz um vídeo, né, está aqui no nosso canal, falando da última geração de Jesus Cristo. Ele disse que muitas coisas, né, iriam acontecer nessa última geração, né? O título do vídeo é O Coronavírus e as Profecias, né? Um vídeo que nós fizemos. E eu creio, né, fundamentado na palavra de Deus, que essa crise que está acontecendo hoje no mundo, né, ela está marcando o início dessa última geração, né? O anticristo ele vai reinar aí nessa última geração, muitas coisas vão acontecer, né? Nós podemos esperar que muitas coisas vão acontecer, muitas profecias vão se cumprir nessa última geração, né? E uma coisa interessante, quando nós falamos de uma geração, né, quantos anos teria uma geração? Né? A gente às vezes pensa em 70 anos, 80 anos, uma geração, mas se nós formos analisar na cronologia bíblica, né, na genealogia bíblica, lá na genealogia, nós vamos analisar, nós vamos ver que uma geração ela é contada a partir do nascimento de uma pessoa até o nascimento do seu primeiro filho, né? Ali se conta uma geração.
Lá na genealogia se conta uma geração, né, desta forma, né? Então, quantos anos hoje seria uma geração? 20 anos, né, por aí fora. Então, Jesus está dizendo que todos aqueles sinais, todas aquelas coisas, né, lá em Mateus 24, ele disse, todos aqueles sinais estariam acontecendo dentro de uma geração que iniciaria com que iniciaria aí com alguma coisa que iria até a sua volta, né? Então vamos ficar ligados, porque a palavra de Deus está se cumprindo, os tempos estão se findando, o arrebatamento da igreja está se aproximando cada dia mais. Então vamos ficar atento. Então, se você gostou aí desse vídeo, da palavra aí, né? Se inscreve no canal aí, deixa o seu joinha para nos ajudar, né? Beleza?